Nesse vídeo eu vou te mostrar como encontrar e criar cenas internas legais para você montar o seu portfólio de ArcViz usando o 3D Max e Corona Render. Existe um aplicativo chamado Redecor, que é basicamente um jogo onde eles te dão várias cenas diferentes e você pode construir o seu ambiente com os materiais que eles te dão. Mas o nosso foco aqui vai ser apenas encontrar uma cena que achamos legal. O que vamos retirar daqui são alguns elementos principais, mas podemos também mudar algumas coisas para ficar mais no nosso estilo. Eu encontrei essa cena aqui de um escritório, onde eu achei bem legal a posição da câmera e os elementos que compõem a cena. Depois dá até para colocar mais algumas coisas se nós quisermos, mas essa vai ser a nossa imagem de referência para a modelagem no 3D Max. Então agora no 3D Max, eu vou colocar duas janelas, porque eu gosto de trabalhar dessa forma assim. Uma em perspectiva e a outra na visão de topo. E a primeira coisa que eu vou fazer é recriar as paredes, o teto e o piso. Como que nós vamos fazer isso? Aqui é bem simples, a gente pega um tamanho qualquer, um pé direito padrão mais ou menos de 2,60, 2,80 e o restante a gente vai vendo enquanto for modelando. Então nesse caso aqui eu vou fazer de uma forma diferente, já que a gente não tem uma planta baixa. Eu vou aqui só criar um box qualquer com uma altura de 10. E eu vou dar um tamanho aqui de... Vamos ver. Acho que não importa tanto agora, a gente pode mudar isso depois. Mas eu vou colocar 4 metros por 4 metros. E vou dividir isso aqui em 4 por 4. Que aí a gente tem 1 metro em cada um segmento desse. E beleza. Agora eu vou transformar isso daqui em um polígono. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou selecionar todas as laterais aqui que eu quero que tenha parede. Então eu vou lá, seleciono. Vou dar um extrude e lembrar de selecionar local normal para eles saírem bem certinhos assim. Vou mostrar aqui como é que tá ficando essa perspectiva. E vou dar a grossura de parede aqui de 15. E o OK. Agora só pra gente ter uma base, eu vou colocar esse lado aqui, como a frente da nossa câmera, né? Mais ou menos como a gente tá vendo nessa imagem. E eu vou subir a parede. Aqui atrás a gente sabe que tem uma parede. E aqui também. E desse lado eu também vou subir uma. Esse daqui não, porque tem uma abertura bem grande. Eu vou deixar isso aqui tudo como janela. Então de novo eu vou em Extrude. E vou dar a altura do meu pé direito, que é... Vou colocar 2,60. Mas esse canto aqui da parede não dá pra ficar chanfrado dessa forma. Então um jeito que dá pra arrumar isso é só vir aqui com essa face selecionado. Eu vou em Quick Slice, ligo o meu Snap e eu vou dar um slice nessa área aqui, ó. Então seguindo essa reta aqui e aqui. Agora eu tenho eu tiro o side do Quick Slice. Eu tenho esses dois. E agora eu tenho esses dois cantos que eu posso dar o extrude do mesmo tamanho da parede. Agora esse escritório, as paredes já estão praticamente todas modeladas. Vou criar um plane para o nosso forro. Pode ser um por um mesmo, sem nenhuma divisão. Eu vou colocar ele aqui em cima. A gente vê que aqui é um teto ripado. E para fazer esse ripado aqui, se você tiver o plugin Floor Generator, que eu vou deixar um link na descrição para vocês baixarem, que ele é grátis, a gente pode fazer exatamente igual tá lá o ripado. Então nessa direção aqui, a gente quer um ripado, vamos ver, 15 centímetros. E aqui eu vou colocar um número bem grande só pra gente não ter nenhuma divisão. E como a gente fez o plane, ele tá virado pro lado errado. Então eu vou ter que dar uns 180 graus aqui, pra ele ficar virado pra baixo. E eu vou até colocar uma câmera aqui já, só pra facilitar a nossa vida quando a gente for enxergar isso daqui. Então esse aqui é a nossa frente, né? Esse lado direito aqui na vista de topo. Eu vou aqui em criar Corona Cam. É uma câmera qualquer só por enquanto, pra gente enxergar o que tá vendo aqui. Vou colocar um clipping nela pra gente
enxergar lá dentro. Já vou tentar posicionar mais ou menos como tá aquela imagem ali. Eu gosto de deixar essa distância focal mais ou menos uns 35. Então eu vou chegar lá um pouquinho mais perto, porque eu não quero ver tanto dessa janela e eu não quero pegar aquela parede ali. Acho que mais ou menos assim. Por enquanto a gente deixa assim. Depois a gente vai fazendo os ajustes. Mas dá pra ver que o ripado tá legal já. Eu só quero dar uma distância entre cada um pouco maior. E eu vou diminuir também esse extrude, né? Vou deixar com 2. E o bevel com... acho que meio centímetro. Colocar a distância entre cada um de... vamos ver, 2, 3 centímetros. Vamos ver aqui por fora. Acho que tá legal. 3 centímetros. Agora para essa janela. A gente pode modelar essa janela do zero. Ou trazer uma por fora, alguma janela que você baixou. Mas eu vou criar ela aqui. Porque eu quero fazer uma janela bem simples. Essa aqui tem um puxador e tal, mas eu não vou fazer ela desse jeito não. Vou fazer uma janela fixa. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, na verdade, é que eu vou só dar uma entradinha aqui nessa parede. Acho que eu quero uns 10 centímetros. Só pra criar esse relevozinho que tem aqui. Ela até tem uma grossura maior do que a gente colocou, mas não tem problema. Vou deixar com 10 centímetros aqui e eu vou modelar a minha janela. Eu vou isolar essa parede aqui só pra ficar mais fácil de enxergar o que a gente tá fazendo. E eu vou aqui nessa vista, onde a gente consegue enxergar ela, eu vou fazer um plane. Do tamanho aqui da nossa janela. Agora, esse plane eu vou dividir ele em 3x3. Então, para fazer essa divisão aqui da esquadria. E agora que nós temos esse plane aqui, 3x3, eu vou converter ele para um polígono. Vou selecionar todas as vértices e criar um objeto dessa seleção. Um objeto linear. Dou OK, saio da seleção aqui e posso apagar já esse plane que eu fiz. Agora nós temos apenas essas linhas aqui, que vai ser a nossa esquadria. Então eu vou ligar ela no render e na viewport. Dá pra ver que já deu aquela aparência de esquadria. O que a gente precisa configurar agora é isso aqui. Eu quero uma esquadria retangular. Não vai ser tão grossa, então acho que eu coloco aqui 5 centímetros. 5 por 5. Vamos ver como é que fica a nossa câmera aqui. 5 por 5. Eu posso até puxar ela um pouquinho aqui pra dentro pra a gente ver aquela diferença. Se eu tirar o nosso teto aqui, tenho até que arrumar isso porque ele foi um pouco longe, né? Não precisa refazer tudo, como a gente nem vai ver aquela parte esquerda da nossa imagem, eu posso só puxar aqui e alinhar com o final da nossa parede. E dessa forma ela ficou igual a nossa imagem aqui, ó. Ela passa um pouco da altura do nosso forro. Apesar que a gente nem colocou um forro ainda. E uma forma muito fácil de fazer isso é só criar um plane também. Colocar na altura certa. Então agora a gente já tem a esquadria da nossa janela. Tem o piso, o forro e a parede. Uma coisa que dá pra fazer também pra aumentar a qualidade dessa esquadria aqui, pra ela ficar um pouquinho mais definida, é que dá pra fazer um clone dela em cópia. Vou isolar ela aqui pra gente ver melhor. Ela e a outra. Eu vou pegar uma dessas e vou diminuir esse parâmetro para ela ficar um pouco mais fina. E vou aumentar essa grossura para ela dar uma ressaltada. Se você ver aqui, ó, se eu aumentar 7 ou 8, você vê que ela dá uma diferença boa. Quando a gente for colocar o nosso vidro aqui,
você vai ver que tem um detalhe a mais. E eu gostei de como elas estão, então eu vou selecionar as duas e converter para polígono. Agora, para fazer o vidro, é bem simples. Eu posso pegar só essa esquadrinha maior aqui. Eu vou isolar ela. Vou vir com um box. E crio o vidro aqui do tamanho da minha janela. Vou colocar uma espessura de, acho que 2, tá legal. E não precisa de nenhuma divisão, porque o vidro vai ser todo liso. Agora eu vou só alinhar esse vidro aqui. Deixa eu ver onde que tá essa outra esquadria aqui. Na verdade 2 centímetros ficou muito grossa por causa dessa parte interna que nós fizemos. Eu vou fazer 1 centímetro só. Tá legal. E para alinhar direitinho aqui, eu posso ligar o snap no midpoint. Normalmente eu não uso esse daqui, mas para essa situação é legal usar. Depois eu vou lá e desligo de novo. Eu vou colocar um material nesse vidro aqui só para facilitar a nossa vida por enquanto. Pra gente enxergar através dele. E eu posso só usar um corona físico mesmo. E glass. Eu vou aplicar ali. Pronto. Então, grande parte da nossa cena já está completa. Se você for comparar com a nossa imagem aqui, o que a gente precisa fazer agora é colocar os nossos móveis, um quadro e uma iluminação. E essa iluminação vem tanto da janela, que a gente pode usar uma HDRI, e a iluminação do teto. Depois a gente brinca com talvez outras iluminações que venham de trás ou do outro lado, mas acho que só essas duas já está suficiente. Agora eu só vou arrumar a minha câmera. E nessa imagem que eu vou recriar, eu vou deixar ela uma imagem quadrada mesmo. Eu coloquei 2000 por 2000, não precisa ser isso tudo se você não quiser. Eu vou dar um Ctrl, vou dar um Shift F para ver como que o meu render vai sair. Então dá dessa forma aí por enquanto, mas eu quero mostrar um pouquinho mais aquela janela ali. Eu acho que assim tá legal. E agora eu vou te mostrar uma forma que dá pra fazer essa divisão aqui atrás da parede pra dar um pouquinho de relevo para as paredes, não ficar tudo lisa. E a forma que eu faço isso é assim. Eu vou isolar essa caixa que a gente fez, que é a nossa parede. Vou vir nessa vista lateral e criar um plane. Depois eu posiciono ela lá no fundo, onde eu quero ela certinha. E vou isolar de novo. Agora, esse plane aqui, transforma em um polígono. E vamos selecionar essas duas vértices. De cima e embaixo. Vou descer até Connect. E eu consigo fazer a divisão dela aqui. Aqui a gente vê que tem 5 divisões, então eu vou colocar 5 aqui. Acho que o espaço entre elas já tá legal, então eu não preciso mexer nesses outros aqui. E vou dar OK. Agora eu faço o mesmo na outra direção. Pego todas essas linhas aqui na vertical. Vou dar o Connect, só que dessa vez a gente só tem 2 divisões. São essas duas aqui. E elas são bem próximas uma da outra, então o que eu vou fazer para ajustar isso certinho é que eu vou usar essa parte aqui da janela como referência. Eu posso vir aqui no Pinch e juntar ela. Acho que uns 60 tá legal. E aqui em Slide eu desço até chegar na altura ali que eu quero. Ficou mais ou menos como a nossa imagem. Agora essa parte, o que eu vou fazer é que eu vou selecionar todas as faces. Eu vou vir em Inset. E vou dar um Inset aqui de... acho que mais ou menos uns 0,5 centímetros. Só que eu tenho que estar no modo de por polígono. Aí dá pra ver que cada polígono deu um inset. Acho que 0,5 é muito, eu vou colocar 0,2. 0,25. Acho que 0,25 tá legal. Eu vou dar OK. E agora a nossa parede tá dessa forma assim. Só que ela tá fina ainda, é um plane, né? E agora o que eu vou fazer, em vez de dar o extrude, porque o extrude só puxaria isso aqui pra ficar retinho, não é isso que a gente quer. Deixa eu mostrar como que ficaria com o extrude.
por exemplo, de 1 centímetro. Ia ficar reto assim, não ia ficar legal. A gente tem que ter uma pequena diferença aqui. Então o que eu vou fazer é puxar pelo eixo X. Eu vou vir aqui, que eu consigo alterar todos de uma vez, só colocando 1 aqui, por exemplo. Dar um offset de 1 centímetro pra frente. E agora a gente vê que ela não tá retinho assim, ela expande pra cada lado 1 centímetro. Então fica dessa forma assim, se a gente tirar do isolamento e voltar na nossa câmera, é assim que ficou. Então nossa parte de modelagem está pronta. O que eu vou fazer agora, só para facilitar o nosso trabalho aqui, é que eu vou selecionar tudo, exceto a nossa janela, e vou colocar um material qualquer, colocar um Corona Physical aqui, só para tá tudo da mesma cor, que se a gente for olhar aqui no render para ver como é que tá ficando nessa imagem aqui, a gente já consegue ter uma ideia de como a luz está entrando, como que nossos blocos vão ficar. Então eu vou só locar a câmera aqui para caso eu clique fora, ela continue nessa aba. Eu vou só ver aqui, eu posso fazer um ajustezinho, eu quero que apareça um pedacinho dessa parte da janela. E eu acho que tá legal, a gente já consegue ir colocando os nossos blocos. Caso a sua imagem esteja toda escura, você não está conseguindo enxergar nada aqui dentro, você tem que verificar aqui o seu render setup. Ver se está no Corona. Vai aqui em cena, desce e coloca single map, que é esse fundo branco que vai iluminar toda a cena. Bom, agora que nós temos essa parte da modelagem feita, eu peguei alguns blocos que eu tinha na minha biblioteca e eu inseri aqui na nossa cena já. Primeira coisa que eu vou fazer é eu vou abrir aqui o render setup e vou ligar o material override. E eu coloquei aqui um material qualquer. Peguei aqui o Corona Legacy e dei o OK. Isso vai fazer que quando a gente ligar o render aqui, vai estar tudo em uma cor só, naquele material que a gente colocou, que é o Corona Legacy. E agora a gente vai puxar os nossos blocos e começar a decorar nossa cena. Eu não peguei blocos exatamente como estavam naquela imagem de referência. Eu peguei o que eu tinha, algumas coisas que eu acho que vai combinar. E a gente pode ir adicionando e tirando conforme a gente achar melhor. Então eu vou puxar aqui essa mesa, que eu vou colocar... tentar alinhar aqui com o centro da minha câmera, né? Quero que ela fique em destaque. Um pouquinho na frente, assim. Acho que aqui tá legal. Eu também tenho essa cadeira. Lembrando que esses blocos aqui eu pego a maioria em sites que disponibilizam esses assets de graça. Tem o CG Mood, o 3D Sky. Vou deixar na descrição alguns sites que eu uso para vocês também terem acesso a esses. Então aqui tá bem legal. Uma coisa que eu preciso agora é um quadro. Eu peguei esse quadro aqui bem grandão que eu acho que vai combinar aqui nessa cena também. Eu vou só encostar ele aqui na minha parede e alinhar ele com esse aparador que eu coloquei. Tentar alinhar tudo com a câmera. Meio que tudo no centro da câmera. E já vou fazer um teste aqui com o render, ver como é que tá ficando. Tá bem legal. A composição, acho que tá bem legal. Só acho que tá puxando muito pra esse lado de cá. Eu preciso colocar algum elemento que chame a atenção aqui também. Mas eu provavelmente vou fazer isso com alguma cor ou iluminação. Ou até uma planta. Acho que eu vou colocar uma planta aqui que vai dar um destaque com o restante. Caso você tente fazer um render e esteja tudo escuro aqui quando você colocar o Material Override, pode ser que você tenha que ligar aqui o Preserve Glass Materials, que aí o seu vidro ele vai ser transparente. Mas beleza, a gente tem os nossos bloquinhos aí. Eu ainda vou colocar mais algumas coisas e eu já volto quando eu tiver feito tudo isso. Beleza, agora já temos algumas coisas a mais na nossa cena para compor ela. E eu quero trabalhar agora na iluminação, já que estamos nesse modo de visualização aqui de um material só. Eu quero ter uma luz um pouco mais forte vindo aqui de fora. E eu também quero saber o que vai ter aqui. Então eu vou colocar primeiro um HDRI. Eu vou entrar na minha biblioteca e tentar achar um que melhor se encaixa aqui. Para fazer isso,
O jeito que eu gosto de fazer é pegar um Corona Legacy e eu vou colocar um Corona Bitmap. E depois eu procuro nos meus HDRIs qual que eu vou querer. Eu tenho separado aqui os meus separados por dia, noite, overcast. Esse que a gente vê aqui na nossa imagem, ele é mais de dia, talvez um overcast daria certo também. Mas eu vou ver se eu acho um que seja um dia ensolarado, mas talvez nem tanto. Depois que eu coloquei, achei um mapa que eu acho que vai dar certo aqui. Eu vou e coloco um Corona Color Correct por cima. E assim eu consigo controlar alguns outros parâmetros desse mapa. Então eu volto aqui pro nosso material. Eu vou clicar aqui fora e apertar 8 e vai me trazer essa aba aqui. E aqui que eu insiro o meu mapa. Então vamos ver como que ficou isso. Claro que não deu certo porque a gente tá com isso daqui ligado. O Scene Environment Single Map. A gente tem que trocar para esse daqui. Olha só como que já mudou a nossa cena. Mas ainda não tá legal porque a rotação tá esquisita, então eu tenho que ajustar algumas coisas. Eu posso mudar essa rotação aqui. Vamos ver qual que vai trazer mais luz e vai combinar mais com a nossa cena. Olha aqui, já tá ficando legal. Eu gostei da luz dessa forma aqui. A única coisa que eu vou mudar é que eu vou lá no nosso Corona Color Correct e vou aumentar o Gamma. Isso aqui vai ajudar para essa luz ser um pouco mais difusa. Se eu colocar assim, aumentar a exposição, eu consigo clarear a nossa cena e deixar essa luz um pouco mais difusa. Acho que agora tá legal, tá bem iluminado, a gente pode mexer aqui depois também, se precisar, deixar um pouco mais claro ou... Enfim, a gente precisa trabalhar com as texturas e a iluminação artificial ainda. Eu rotacionei aqui o nosso mapa um pouquinho mais, porque tinha uma planta aqui que estava um pouco fora de lugar e não fazia muito sentido. Então agora a gente vai usar ela sim. Agora para a nossa iluminação artificial, eu acho que eu vou seguir mais o que a gente já tinha aqui, porém eu vou colocar talvez uma a mais para ficar centralizado com esse quadro. Então eu vou aqui em criar uma luz como disco. Vou fazer 3 centímetros de largura e vou posicionar aqui em cima. Por enquanto não vai ser... Não vou colocar nenhum bloco, eu quero só ver como vai ser iluminado mesmo. Eu também vou adicionar um IES aqui, que é um que vai dar um formato legalzinho assim para nossa luz. Aquela primeira tava legal já, mas quero ver como que as outras vão ficar. Tá, eu gostei bastante dessa daqui. Então vai ser essa que a gente vai usar. Eu vou selecionar todas as luzes. Eu vou só ir ajustando aqui para ver onde que elas ficam melhores. Então eu vou deixar assim por enquanto. Agora eu vou tirar aquele Material Override para ver como que tá a nossa cena com os materiais que a gente já tem aqui. Lembrando que a maioria aqui já tinha suas cores. Eu vou alterar só algumas coisas, tipo essa parede, o forro que nós criamos, o piso e a esquadria aqui da janela. E o ângulo que essa luz de fora tá entrando também tá me incomodando um pouco. Então eu vou voltar lá no nosso material para ajustar isso aqui. Se a gente aumentar mais o gama, a sombra meio que vai sumir. Mas para compensar isso, dá para criar uma luz que vai agir como essa luz natural nossa. Se eu colocar uma direcionalidade nela aqui, vamos ver, 0.35, deixa eu só desligar essa visibilidade dela e colocar uma cor um pouco mais quente, uns 4.000. 5.000 dá um tom mais neutro, que é o que eu tô procurando nessa cena aqui. As cores brancas estão dando uma estourada aqui e o que eu posso fazer é ligar esse Highlight Compression aqui. Se eu aumentar um pouquinho, dá pra ver que o branco ficar um pouco menos estourado. Mas isso a gente vai ver mais pra frente também. O que eu quero fazer agora é colocar uma textura nesses... A primeira coisa que eu vou fazer é isolar o piso. E eu vou separar ele dessa parede aqui. Então eu vou selecionar todo o piso aqui. Vou dar um detach, sem ser clone, só um detach normal mesmo. E vou selecionar ele aqui. Eu esqueci de pegar esses daqui também.
Eu posso juntar os dois aqui se eu tiver esquecido com um attach. Pronto, agora os dois estão juntos. Eu posso colocar um material que eu queira. Aqui, como o Corona já vem com alguns materiais, eu vou usar o que eles têm aqui mesmo. Eu pensei em deixar o piso em uma cor mais neutra mesmo. Eu arrasto o material da biblioteca do Corona e aplico no nosso objeto. Agora que a gente colocou, tem que dar um UVW Map, só para esse mapa encaixar certinho aqui. Você coloca o modificador, né? Você acha ele aqui. Vai em Box e Real World. E agora eu vou testar todos os materiais que eu tenho nessa biblioteca do Corona. Vou aplicar na parede, no piso, no forro. E vou alterando até chegar em uma combinação que eu acho que fique bom. Beleza, depois de mexer bastante aqui, eu acho que eu cheguei num esquema de cores que eu gostei. Eu só quero ajustar um pouco da iluminação que tá entrando aqui, então eu vou colocar uma cortina. Beleza, eu coloquei as minhas duas cortinas aqui. Essa daqui, ela aparece na imagem. Essa da direita não aparece, só que ela dá uma sombra legal aqui, que tá dando um foco maior pro centro aqui, que é essa mesa. E agora o que falta fazer, eu acho que é só colocar o bloquinho aqui das spots e partir pro render. Eu coloquei os 3 spots aqui. O único problema que aconteceu aqui é que se eu alinhar junto com a madeira, essa parte aqui não aparece. Eu teria que transformar esse ripado em um polígono editável para fazer um furo aqui. Mas como na nossa câmera não vai aparecer quando a luz estiver ligada, não tem problema. Eu vou deixar assim mesmo. Agora vamos aumentar a nossa tela de render aqui. Deixar ele renderizar um pouco para a gente mexer nas configurações. Agora que a imagem já renderizou um pouco, eu posso mexer um pouco nas configurações para ajustar como que eu quero que essa imagem fique. Aqui na exposição, eu vou aumentar um pouco para iluminar mais o ambiente. Eu vou querer aumentar um pouquinho o contraste também, mas não muito, porque eu ainda vou adicionar um filtro aqui, que é o LUT. Saturação, não vou mexer tanto por enquanto. Então, igual eu falei, eu vou adicionar aqui um LUT. O LUT é praticamente um filtro que você escolhe dentro dessa lista aqui que eles dão. Mas eu não vou colocar tão forte assim, eu vou colocar um 0.5, mais ou menos. Eu vou ir passando aqui pra ver um que eu acho mais bonito, que encaixa com a minha cena, que faz sentido. Eu gostei bastante desse daqui. Se vocês quiserem usar o mesmo, tá aí o nome. Eu também vou adicionar aqui um pouquinho de vignette, que é aquele pretinho que dá em volta da tela, né? Aquele escurecida. Não pode ser muito, né? Senão fica muito forçado. Isso é bom pra dar uma tensão mais assim no meio da tela. E agora o Blooming Glare, que vai dar essa luzinha aqui pra gente. Eu quero bem pouquinho aqui. Vamos ver, 5... 10 talvez. Vou deixar bem pouco, porque como a nossa cena já é de dia, essas luzes aqui não podem ser tão fortes assim. E o Sharpening e o Denoise a gente não mexe agora, porque isso é só quando nós demos o render final mesmo. Eu acho que as configurações estão boas agora. Eu vou fazer um ajuste antes de renderizar, que vai ser só descer um pouco essa câmera. Eu tô achando que ela tá muito alta. Mudando o foco da lente aqui, ó. Dá pra ver como aquela cadeira dá uma aparência dela ser um pouco maior. Eu gostei disso. E eu vou mudar aqui a planta pra entrar um pouco mais na cena. E vou mandar renderizar. Agora que o nosso render tá pronto, eu vou salvar ele tanto em JPEG quanto em PNG. Então é isso. Esse é o resultado final da nossa imagem. Se você tiver alguma dúvida, fique à vontade para deixar nos comentários que eu vou responder assim que eu puder. Lembre de deixar o seu like, se inscreva no canal e a gente se vê em um próximo vídeo.